Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo mostrando a história do Mustang utilizado no filme Velozes e Furiosos 3 pelo Sean, que é esse daí, que tinha um motor RB26. Só que como vocês sabem, é a história dele na vida real, e não no filme. Antes de começar, eu só tenho que falar pra vocês que a fonte principal desse vídeo aqui é o canal do Craig Lieberman, que pra quem não sabe, era o Technical Advisor do filme, ou conselheiro técnico. Então eu vou deixar aqui nos cards e no primeiro link da descrição esse vídeo que eu usei como base. Dito isso, agora sim, bora pro vídeo. Então, se você viu os outros vídeos dessa série aqui, você sabe que no filme eles acabam utilizando alguns carros que são chamados os carros de acrobacia, que no caso são meio que modelos reservas para poder fazer alguma cena mais perigosa, ou as cenas de drift em si. Nesse caso desse Mustang aqui, eles acabaram utilizando 6 ou 7 carros no total, porém só um deles tinha um motor RB26 que no caso era um motor de Skyline. Eles eram praticamente Mustangs Fastback do ano de 1967 e 68. A pessoa que ficou responsável por esse projeto também chama Sean. Inclusive ele deu uma entrevista no canal do Craig Lieberman, que no caso é o vídeo que eu tô pegando de fonte para esse vídeo aqui. Ele é praticamente um especialista em GTRs, inclusive ele auxiliou na produção do primeiro e do segundo filme também, oferecendo seus conhecimentos. Ele praticamente foi o responsável por pegar um RB26 e colocar dentro desse Mustang. Segundo ele, a primeira vez que ele ouviu falar desse projeto, ele estava em casa e aí ele acabou recebendo uma ligação da Universal perguntando se ele sabia onde tinha uma transmissão de 5 velocidades para poder colocar no Mustang, porque eles queriam colocar o motor de Skyline no Mustang. Aí ele acabou conversando um pouco com o pessoal da equipe da Universal e eles acabaram designando ele para essa tarefa. E um fato curioso é que esse motor RB26 que foi utilizado nesse Mustang era justamente de um dos carros que sobraram do Brian do segundo filme. Só que como vocês sabem, era de um dos modelos de acrobacia, chamados também de Stunt. O engraçado é que eles queriam montar esse carro o mais simples possível, até porque eles não queriam gastar tanto, então por isso eles acabaram colocando um turbo relativamente pequeno. A questão é que no filme as coisas são mais visuais, né? Até porque você tem que acreditar que aquele carro é um carro ultra mega super rápido. Então para isso eles colocaram esse turbo de uma maneira estratégica lá para ele parecer maior. Olha aí na imagem. Eles deixaram bem aparente. Apesar disso que eu falei, o carro era assim um modelo forte, até porque ele utilizava um motor de Skyline com turbo. Então o estimado é que ele tinha cerca de 350 cavalos de roda, o que é bem forte. E a transmissão que foi colocada nesse carro era de um motor RB25 e não 26. Então, como eu falei pra vocês, no filme eles acabaram utilizando vários carros, né? Isso porque tem várias cenas que esse modelo aparece batido, tanto batido quanto em reforma, e eles acabaram utilizando esses carros para poder fazer essas cenas. Porém tinha o principal, que no caso era o que tinha o motor RB26, que esse sim, tava 100%. Essa daqui era praticamente a versão do carro que estava em melhor estado, era mais bonita e tinha todos os upgrades, tanto visual quanto mecânico. Como vocês devem imaginar, os outros modelos não tinham motor RB26, tinha apenas no principal. Os outros acabaram utilizando o motor V8 mesmo, o que não é fraco, né? A questão é que esse carro aqui ele foi construído especificamente para esse filme, então eles já aproveitaram e colocaram uma suspensão específica para drift. E ainda antes de decidirem a configuração final, eles pensaram até em mudar a cor do motor, no caso, eles pensaram em preto e em verde. Inclusive tem uma foto desse motor pintado de verde. Só que como vocês sabem, depois eles acabaram alterando para dourado mesmo. E a pergunta que fica é, onde que foram parar esses carros? Então, nessa entrevista o Craig ainda perguntou pro cara onde é que foram parar esses carros. E ele respondeu que ele só fez a parte dele, né? No caso, construiu os modelos. Depois que ele construiu, ele só mandou pra Universal e a partir daí, ela que tomou conta dos carros. Então, ele falou que não sabe o que aconteceu com eles. Apesar disso que foi dito, nós sabemos que um estava na Europa, né? E também nós sabemos que tem outro no Volo Auto Museum de Chicago. Inclusive uma unidade desse carro acabou sendo vendida em 2019 por cerca de 179.900 dólares. O que hoje em dia dá cerca de 970 mil reais. Só que não era o que tinha um motor RB26. Esse realmente nós não sabemos onde está. Então, de maneira geral, na entrevista ele acabou falando que ele nunca mais viu esse carro. E até porque na época era bem mais difícil de você rastrear um modelo do que é hoje em dia. Porque hoje em dia nós temos YouTube, Facebook, Instagram, enfim. Dá pra você fazer um tracking melhor do que dava na época. Era 2006 e na época tava acabando de sair o YouTube. Instagram então nem existia.
E aliado a isso, na época o filme também ele não foi tão aclamado assim, até porque eles pegaram atores novos para colocar nesse filme, e não deu continuidade no primeiro e no segundo filme do Velozes e Furiosos com o Brian e o Toretto. Então os carros nesse filme tinham um baixo valor colecionável em relação aos outros filmes, pelo menos na época. E um fato curioso é que o som que você ouve desse carro no filme não é de um RB26, e sim de um RB25 Single Turbo. E de maneira geral é isso, esse vídeo aqui ele ficou mais curto mesmo, até porque o vídeo que eu vi do Craig Lieberman ele não tinha as informações concentradas, como nos outros vídeos que eu fiz aqui no canal. Esse vídeo aqui foi basicamente uma entrevista com esse cara que montou esse carro, então era 28 minutos de vídeo que eu tentei dar uma resumida. O vídeo acaba sendo mais focado nas informações técnicas e aqui eu queria trazer para vocês a história do modelo, e não as informações técnicas. De qualquer maneira eu vou deixar o vídeo dele aqui na descrição e você pode assistir lá quando você quiser. Inclusive dá pra você fazer assim como eu fiz e ativar as legendas automáticas. Não tem uma precisão de 100%, mas dá pra entender. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, principalmente se inscrevam aqui no canal. Vou ficando por aqui, um abraço a todos e fui. Até o próximo vídeo, falou!